Bom dia, Pai do Senhor. Quem nos fala é a missionária Ana Geralbano, né? Hoje é dia 28 de março de 2024. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que diminua. Como de costume, vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais este dia. Aqui em São Paulo tá um friozinho hoje. O contraste da semana passada, que tava um calor que a gente tava derretendo uma hora dessa, né? Mas tudo é para a glória de Deus, né? Tudo é para a glória de Deus. Em todo tempo temos que glorificar a Deus. Vamos estar orando. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Senhor Deus. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo aquilo que tem confiado na minha pessoa. Nessa hora, meu Deus, eu te peço, venha, Pai, sobre a minha vida, Pai, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Senhor Deus, abençoa meu esposo, meus filhos, Pai, o ministério, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Nesta hora também, Pai, eu te peço que o Senhor vai de encontro com o ouvinte que está do outro lado, Pai. Ou que você possa estar libertando, guardando, abençoando, curando, sarando, abrindo portas de emprego, visitando aquela mãe solo, pai, que está precisando de um socorro, aquele pai solo que está desempregado. Meu Deus, eu não sei da necessidade, um que perdeu um ente querido, eu não sei, pai, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa estar trabalhando nessa hora, visitando os três poderes do nosso país, o executivo, o legislativo, o judiciário, os governantes, os prefeitos, os ministros, os deputados, o presidente, visita a nossa nação, pai, visita os moradores de rua, visita as pessoas que moram em área de risco nessa época de chuva, Pai. São tantas situações, tanta necessidade, mas o Senhor, Pai, eu creio, Pai, que você está no controle de tudo. Muitas vezes parece que não, nós nos sentimos perdidas, mas eu sei que o Senhor está no controle, Pai. Toma este dia nas tuas mãos e nos guarda, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Lá o que o Senhor colocou no meu coração tá em Provérbios. A gente vai ter uma maratona esses dias de Provérbios, viu? Onde a gente vai estar aprendendo um pouco de Provérbios, porque Provérbios é sabedoria de Deus, né? Sabedoria pura, né? E eu sei que vai estar acrescentando na minha vida e vai acrescentar na sua, tá? Provérbios é tremendo. A gente leu antes de ontem Provérbios 15, ontem 16 e hoje 17. A gente vai, mais ou menos, o Senhor já me deu mais dois, né? O 20 e o 21, que eu vou estar meditando depois e a gente vai trabalhando, tá bom? Então vamos lá? Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre os filhos de conduta vergonhosa e participarão da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para o idoso, e os pais um orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece. Onde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marcas mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no touro. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja contenda. Absorver o ímpio é condenar o justo. São coisas que o Senhor odeia. É o que mais acontece ultimamente, sabe? E se a gente não prestar atenção, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, o irmão na adversidade. O homem sem juízo, com aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganada cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é o remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas suborno para desviar o curso da justiça. Quantas pessoas fazem isso, né? O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquele que o deu à luz.
Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, perecerá que tem discernimento. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que você colocou no meu coração. Nessa hora, meu Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu só venha falar aquilo que o Senhor tem para falar no meu coração, o coração daqueles que estão do outro lado. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor, né? Ela vai dizer para mim e para você que é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas, né? Às vezes as pessoas, elas preferem olhar para o dinheiro do que para a tranquilidade, né? Acho que é melhor ser próspero, rico, né? Mas nem muitos lugares onde tem muito dinheiro, muita coisa, tem contenda, tem confusão, tem ganância, né? E por isso que Deus fala, é melhor um pão seco, né? Na paz ali ao redor, você comendo pãozinho, parte, vai ter paz. Porque, gente, a pior coisa é herança, né? Herança traz contendas terríveis, experiência própria. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos, né? O servo sábio. Então, essa conduta aqui, sabe de quem que me fez lembrar? Do servo Eliezer lá de Abraão, né? Ele participava ali da família. Ele com certeza teve parte, né? Porque Abraão tinha um servo como filho dele, porque ele não tinha filho ainda, né? O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Você sabe que Deus, ele prova o coração do homem, né? Então, assim, o crisol, ele refina para eliminar as impurezas do ouro e da prata. Da mesma coisa é Deus que provando o nosso coração, né? Deus, ele prova no fogo. Muitas vezes, a igreja, a gente passa no fogo para ser provada, para saber se Deus é verdadeiramente contigo, se ele tá no teu coração de verdade, ou se você tá com ele por interesse, né? Ele conhece aqueles que o amam de verdade. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Quantas pessoas, igreja, gente, você passa daquele coluna de gente focando, ou dando ouvido, mentindo. Olha, gente, eu não sei como esse povo tem tempo. Gente, tem hora que eu paro assim, eu falo, meu Deus, como que a gente tem tempo? Nesse tempo igual hoje, sabe o que eu faço? Eu subo pra minha cama de tarde. Agora eu vou, depois aqui eu vou pra consagração, venho, faço almoço, limpo as coisas e deito. Vou ficar lá embaixo, então eu fico com meu esposo conversando, então eu vejo um filme, medito. Mas tem gente que fica cutucando, fofocando, falando da vida dos outros. Como é que consegue, né? É falta de tempo. De tempo com Deus. Porque se você tem tempo com Deus, você não tem tempo para essas coisas. Quem zomba dos pobres mostra o desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Gente, quantas pessoas desprezam o pobre? Fala pra mim. Zomba. Chega a ser muito nojento, né? Às vezes eu falo assim, gente, como tem gente que despreza ver uma pessoa na rua? Eu não estou falando que todo tempo você tá rindo, não sei o que, não. Mas desprezar, assim, tem gente que zomba, sabe? Que aproveita. A gente vê que gente que até mata moradores de rua, né? Joga, vai lá, carboniza. Não sei, não consigo entender essa mentalidade maligna. Tá desprezando o próprio Criador, porque o Criador criou ambos, tanto o pobre como o rico, né? Como o preto, como o branco, né? Como o loiro e o ruivo. Foi tudo criado por Deus, né? E tem gente que se alegra e ri, e debocha. Nossa, é muito triste, né? Não vai ficar impune, tá? Naquele grande dia Deus vai cobrar. Todos nós vamos ante o tribunal de Cristo, os ímpios e os não ímpios. Todos nós vamos dar conta a Deus. Os filhos dos filhos são uma coroa para o idoso e os pais são o orgulho dos seus filhos. Então é muito interessante, né? Quando você pega um homem de bem, né? Situações assim, situações que às vezes você vê, que você fala assim, gente, olha que diferença, né? Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Muitos pais são orgulho, mas muitos não. Muitos não são orgulho, né? Mas muitos são orgulho. A gente vê situações. Ontem mesmo eu vi um episódio no jornal e aquilo me chamou muita atenção, né? Que o neto da mulher havia abusado da sobrinha, da prima, e ela ocultou o cadáver junto com o sobrinho, com o neto, né? E a menina tinha acho que 6, 7 anos. E ela pegou e ocultou o cadáver junto com o neto. Aí ficou lá e descobriram. Só que o pai do menino, até então, achava que o filho era inocente. E depois o pai, quando descobriu que o filho não era inocente, ele foi lá na televisão e pediu perdão, né?
E a mãe dele estava presa junto com o filho. Então você vê que situação, às vezes o caráter, né? A pessoa movida pela emoção faz coisas que às vezes você não consegue entender, né? Como assim? Ele estrupou e matou a minha neta. Não era nem neta, acho que era neta sobrinha, alguma coisa assim. Mas ela criava a menina. Então, assim, eu vou pegar, esconder pra culpar outro. Então, você vê a situação, o contexto maligno, né? Mas aí, demorou nem 15 dias, eles foram descobertos, né? Então, assim, e eu fiquei observando aquela situação, né? A palavra do Senhor já falava, no final dos tempos é filho contra pai, pai contra filho e assim sucessivamente. Mas são coisas que a gente vê e que a gente tenta entender, se não vai entender, né? Porque o ser humano, ele é uma caixinha complicada. Ainda mais quando diz de personalidade, né? E às vezes a gente sabe que hoje em dia a gente sabe que hoje a gente já consegue diagnosticar um psicopata. Então, são situações assim que a gente consegue saber um transtorno, a gente vê que hoje a gente tem muito transtorno, tem muita psicopatia, são várias. Então, assim, são coisas que, graças a Deus, né? Deus, ele tem dado entendimento para o homem, né? Isso é muito importante. Os lábios arrogantes não ficam bem aos insensatos, muito menos os lábios mentirosos ao governante, né? Então, você pensa, né? Quantas pessoas governam com arrogância, mentira? É complicado, né? Mas Deus tá vendo tudo isso. Naquele grande dia vamos dar conta. Tudo a Deus, né? Até na sua casa, né? Se você tem um empregado, se você tem alguém. Eu conheci uma senhora que, assim, ela trabalhava na casa de uma mulher e a mulher já tinha aberto até empresa no nome dela, ela não sabia. Então, assim, ela não governava a sua casa direito, né? A patroa usava o nome da empregada. E é muito triste, né? Quantas pessoas têm essa capacidade maligna, né? De manipular. Manipular as pessoas ao redor, manipular o sistema, é terrível. Ah, e o suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece aonde quer que vá. Ele tem sucesso. Quantas pessoas subornam, né? Dá carteirada hoje em dia, né? Meu Deus, e tem gente que é porque eu tenho um cargo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, você tem que me obedecer. Oh, meu Deus, é duro, é duro. Mas sabe, essas pessoas, elas vão fazendo, mas chega uma hora que a casa cai. Não adianta. Chega uma hora que a casa cai, né? Então, quando você vê uma pessoa sempre, quando ela é pega, né? Porque ela já fez muito, né? Deus vai dando corda, mas não se arrepende. Quantas situações é assim, né? Aquele que cobra uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Muitas vezes a gente é ofendido, né? E a gente finge o quê? Que não vê. Sabe pra quê? Pra evitar a contenda, pra evitar o mal-estar, né? A repreensão faz marcas profundas ao homem de entendimento do que sem açoites no tolo. Então, se você é uma pessoa entendida, se alguém te repreende, você vai guardar. E você vai ficar marcado, você vai ficar com aquilo no seu coração, né? Então, você guarda. A gente tem que ter isso conosco, né? Sempre. Mas tem gente, o tolo, nossa, quem é você? Pra vir me corrigir, quem é você? Quem é você? Eu sou tal, eu sou... Quem é você? Então, assim, mas, né, na frente, Deus corrige ele. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Então, assim, é isso. O homem mau sempre vai pender para as coisas ruins, mas uma hora a cobrança chega. Não tem como, né? Sabe de quem eu lembrei? Você lembra de Abisai e de Joabe, né? Quando Seba fez uma rebelião contra Davi, ele enviou Abisai e Joabe para ir lá, né? Então, uma hora o oficial chega, e chegou lá, né? Diz assim, é melhor encontrar uma ursa, da qual roubaram os filhotes, do que um tolo em sua insensatez. Porque um homem tolo é demais. O homem tolo, ele se acha, sabe? Ele é furioso, ele não tem controle, sabe? De si, ele se acha. Resumindo, ele se acha. Então, é melhor um urso. Lembrei de Davi também. Quem retribui o bem com mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Sabe quem lembrei também? De Davi também. Lembra que Davi, quando ele matou Urias, né? A espada não apartou da família dele. Então, o mal não saiu da casa dele nunca mais. Depois que ele adulterou com Betseba e matou Urias, né? E a gente vê também de Nabal, né?
quando ele foi grosso com Davi. E Davi disse que ia matar toda a família dele e veio Abigail, a sua esposa, e apacentou. Então, infelizmente, né? Tem gente que retribui o bem com o mal. Você faz o bem, mas a pessoa, ela é perversa. Infelizmente, né? Urias, naquele momento, o Davi estava com o coração muito pro mal, porque Urias estava ali protegendo ele, defendendo, sempre ali fiel, e ele foi mal. Ainda deu a carta para Urias levar a própria carta para entregar para Joabe e botar ele na frente de guerra. Então, assim, você vê a situação, né? Terrível. Começar uma discussão é como abrir uma brecha no dique, por isso resolva a questão antes que surjam as contendas. Então, assim, quando alguém vai discutir, é melhor você parar, porque, olha, eu vou te falar, é complicado. Ultimamente, eu tenho evitado discussão, porque você fala uma coisa, uma palavra mal atravessada, é dessa maneira, abre um dique, abre uma brecha de tudo quanto é tamanho, que a água vem jorrando. Eu não tô mais com tempo para isso, e a gente tem que vigiar, porque é muito desgaste. Aí entra a mentira, entra a contenda, entra tanta coisa que só Deus para nos guardar. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Isso é o que mais acontece, né? Por causa de propinas, de mentira, de engano. Quantas pessoas justas estão presas? Quanta? Ou então você vê muito, sabe o quê? Pessoas que perdem documento, né? O sobrinho da minha colega perdeu um documento. Ele estava sendo caçado por causa disso. Ele não fez um BO. Então, assim, fizeram barbaridade com o documento dele. Então, você pensa, né? A gente vê isso constantemente. Então, mas, nossa, é duro, né? Até você provar, é só Deus. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria, né? O tolo, ele vai gastar com besteira, né? Não vai gastar, não vai investir na educação, na família, em nada. É tolo. Tolo é tolo. O amigo ama em todos os momentos, o irmão na adversidade. Quem que a gente lembra aqui de Davi e Jonas, né? Nossa, você fala muito. Acho que isso deve ser. Não, né? Isso provavelmente é de Davi. Mas fala de Davi também, né? A gente lembra de Davi e Jonas, que era amigo, né? Esse Jonas, filho de Saul. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete. A gente lembra que depois que Jonas morreu, Davi ainda foi procurar alguém na casa de Jonas para abençoar. E ele achou Mefibosete, lembra? Porque ele prometeu para ele que ele iria cuidar ambos um do outro, caso acontecesse alguma coisa. O irmão sem juízo, o homem sem juízo, com apertos de mão se compromete, se torna fiador do seu próximo. Gente, a pior coisa é você se tornar fiador. Gente, eu tinha uma amiga, não era minha amiga, né? Mas era assim, eu considerava muito assim como amiga naquela época. E eu comprei uma sopa pra ela e ela não pagou, né? Ela pagou uma parte que foi duro, mas a segunda parte virou minha inimiga. Apesar que eu vi ela depois, mas não foi mais a mesma coisa. Então, ainda mais se a pessoa já, né? É complicado. Quem ama discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando sua ruína, né? Essa portas alta aqui, muitas vezes é quem comete pecado, né? O homem irracional comete muitos pecados. E ele vai cometendo e constrói portas altas. Por quê? Porque ele é orgulhoso, porque ele é soberbo, né? A porta alta que é soberbo, é orgulho, né? O homem de coração perverso não prospera. E o de língua enganosa cai na desgraça. Gente, quanta gente quer prosperar às custas do outro, né? Roubando, enganando, mentindo, tipo, odiando, matando. Matando é o que mais acontece. Nesses últimos tempos, ainda mais com a mídia aí, que a gente mais vê isso, né? O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato, né? Infelizmente, o filho tolo dá muita tristeza. Quando o nosso filho comete alguma coisa que desagrada a Deus, nosso coração fica terrível, né? Contei o caso do menino lá, né? Que o pai ficou muito mal com o que aconteceu com o filho. O filho fez com a prima. Então, são coisas que a gente... Olha, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, né? Então, um coração bem disposto sempre tá alegre, sabe? O coração alegre formoseia o rosto, né? Tem gente que fala assim, com raiva do mundo. Gente, que isso? Ninguém tem culpa dos seus problemas, né? Eu tenho problema, todo mundo tem problema, né? Apesar que tem dia que a gente não tá afim de sorrir. Mas tem gente que anda mal-humorado o tempo inteiro. Misericórdia. Parece que Deus nem é bom. Mas o espírito oprimido resseca os ossos, fica seco, sequidão, né? Nossa, é muito complicado isso. A gente lembra de Jó, né? Os ossos de Jó se secaram. De tanta opressão que Jó passou. Tão oprimido que Jó ficou. Foi demais, viu? A gente pode ver isso em Jó 29 e 24. Vamos dar uma olhadinha, só para não ficar nas minhas palavras. Oi. A mãe tá orando. Só para não ficar nas minhas palavras. Tá aqui, ó.
Quando eu lhe sorri, mal acreditava, a luz do meu rosto lhe era preciosa. Então, depois que já passou por tudo aquilo, ele conseguiu sorrir, né? E não foi fácil para Jó, não foi fácil. E a gente vê também aqui, o homem de discernimento mantém a sabedoria, não, o ímpio aceita as escondidas suborno para desviar o curso da justiça. A gente acabou de falar disso também lá atrás. Quantas situações dessas? É terrível, né? Muita, 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 muita. Mas Deus, ele vê todas as coisas. A gente vê também aqui que o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Quem tem discernimento tem, quem não tem, não tem. Porque quem tem discernimento tem sabedoria. E às vezes, igreja, mesmo a gente pedindo para Deus sabedoria e discernimento de espírito, a gente ainda cai no laço. Agora você imagina os olhos do tolo que vagueia até os confins da terra. Sabe de quem me lembra agora? De Ló. Ló era um tolo. Porque quando Abraão, seu tio, chamou ele, falou assim, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló escolheu justamente as Campinas Verdes, Sodoma e Gomorra. Ele foi um tolo. Ele olhou pela visão, né, no âmbito da esfera ali. Mesmo sabendo que ele Sodoma e Gomorra, havia todos os tipos de maldade, eram pessoas malignas, ainda de costumes, né, homossexuais, eram sodomitas. Daí ele foi para lá, né, e ele pagou o preço, depois que eu só com ele e com suas filhas, né, depois quando os anjos chegaram lá para tirar ele, sua esposa morreu, virou estado de sol, então assim, ele foi um tolo, né. O filho tolo é a tristeza do seu pai, é a amargura daquele que o deu à luz, é muito triste. A gente vê que pessoas tolas se acham demais, e muitas vezes elas acabam fazendo coisas que, quando você vê, meu Deus, levou a desgraça total. Não é bom castigar o inocente, nem aceitar quem merece ser honrado. Quantos inocentes são castigados? Quantos inocentes são presos? Acabamos de falar. Quantos inocentes são julgados? Então, mas Deus, ele tá vendo tudo isso, né? E quantas vezes as pessoas, né, são surradas? A gente lembra, sabe, de quem? De Jeremias. Jeremias, ele foi surrado, foi jogado no calabouço. Jeremias era inocente, né? Porque Deus era com ele. Quando Deus chamou Jeremias, o Senhor falou assim, Senhor, eu não sei falar, né? Eu sou como menina. Aí Deus foi lá e tocou o anjo na brasa, na boca dele com a tenaz. Ele só falar com ele depois assim, ó, se você falar que vai estar em pé, vai estar. Se você falar que vai derrubar, vai derrubar. Deus era com Jeremias, né? Então, Jeremias, foi um inocente que ficou no calabouço. Teve uma hora de colocarem um jugo nele, baterem nele, ganhar tapa na cara. Gente, olha, o livro de Jeremias é tremendo. Se vocês puderem, vocês lerem. Olha, Jeremias é sem palavras. Nossa, profeta chorão. Ele chorava muito por Israel, né? Muito. Mas no final ele foi honrado, viu? Quando ele falou pro rei Zedequias, ou você se entrega por Nabucodonosor, ou seus olhos serão vazados, seus filhos serão mortos na sua frente e você será vazado, né? E aí ele não acreditou, foi dessa maneira, né? E Jeremias foi honrado depois, que é onde a gente vê o cativeiro babilônico, que fala que já é o livro de Daniel, né? Ali onde eles são levados cativos, né? Então é forte, viu? Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento de espírito sereno, né? Então isso é muito interessante, né? É comedido no falar. Então você tem a moderação no falar, né? O espírito sereno. Ai, Deus, eu preciso disso, eu necessito. É muito importante. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, se contiver a língua, perecerá quem tem discernimento. Então, muitas vezes a gente fala as coisas, mas Deus está pedindo pra gente ter sabedoria, e muitas vezes a gente tem que ficar quieto, né? Às vezes ficar quieto é melhor que falar. Amém? Que Deus te abençoe, que dê um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Glória a Deus.